Querida Ilana, prazer enorme te ter aqui conosco na PEN, nessa comunidade que parece assim a minha sala de casa, onde a gente recebe as pessoas para falar desses temas tão ricos para o nosso coração, que é como se conectar com o outro, como educar, como aprender e como usar o melhor da gente para transformar esse mundo, né? Afinal de contas, é a parte do papel do educador e dos pais. Ilana, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, como foi esse seu caminho para contação de histórias, para a gente se ambientalizar com essa sua narrativa pessoal. E aí depois a gente vai entrar no nosso tema da live, só para você se introduzir aqui para o nosso pessoal. Tá bem. Bom, eu comecei fazendo teatro, fiz muitos anos de teatro com os atores de Laura, e já é uma companhia profissional, e a gente viajou pelo Brasil, foi para a França para um festival, e depois de 7 anos, 8 anos com a companhia, que era maravilhosa, começou a vir uma vontade no meu coração de falar algo que eu também não sabia o que era ainda, mas que aquele grupo, mesmo sendo maravilhoso, falava de coisas que já não sintonizavam com o meu coração. Então eu saí da companhia, comecei a dar aula de violão, aula de teatro, aula de música, em escola também. E aí, depois de um tempo, meu marido foi convidado para entrar num grupo de contação de histórias como músico, porque ele é músico, maestro. E só que ele estava com tanto trabalho na época, e como eu tocava violão, tocava flauta, ele falou: Ah, vai lá, é um grupo bacana, vê o que acontece. E aí eu comecei a trabalhar com esse grupo de contação de histórias, fazendo a parte musical. E aos poucos foi me dando vontade também de contar histórias. Então, aí depois eu comecei a contar as minhas próprias histórias e buscar sempre o que realmente tocava o meu coração. E é assim até hoje, eu já estou há 22 anos nessa trilha aí das histórias. E as histórias são nossas companheiras, sabe? Elas nos alimentam, alimentam o nosso espírito para sempre. Podem levar tudo da gente, mas as histórias elas ficam e elas são verdadeiras ferramentas para nos transformar, porque se tocou a gente é porque a gente está precisando ouvir ela, a primeira coisa, né? E quando a gente conta para outras pessoas e toca o coração delas, elas também ganham essas ferramentas, né? Que são como sementes que vão brotar e às vezes não brota na mesma hora, não. Às vezes a pessoa guarda uma história e anos depois, quando ela está passando por um momento, uma crise, algo complicado ali, a história vem, ela emerge assim como uma amiga, como uma companheira que fala E dá assim, sentido. olha, vai por aqui. E é muito especial mesmo, é um tesouro. Eu vou fazer uma provocação aqui, eu vou colocar uma frase da nossa amada Maya Angelou. Não há agonia maior do que aguentar uma história não contada dentro de você. Não há agonia maior do que Aguentar uma história não contada dentro de você. Quando você tem algo a dizer e você não coloca isso no e mundo. não expressa. Eu tinha um amigo que ele falava que a gente devia ousar dizer coisas verdadeiras. A gente não ousa dizer coisas verdadeiras porque a gente tem medo do que vai acontecer. Então a gente prefere dizer, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, eu tô ótima. Ah, você também? Ah, tá, mas tá uma erupção lá dentro e a gente não ousa dizer, não, não tá tudo bem, eu tô precisando de alguém para me ouvir. Você senta para me ouvir? Você pode fazer isso? E a gente fica nesse lugar da superfície, não mergulha, né? E essas histórias não contadas dentro da gente, elas vão criando muitas doenças, muitas complicações internas, que às vezes a gente vai criando um grande labirinto, que depois para sair dele vai ficando mais complexo, né? Então, o quanto antes a gente puder contar essas histórias que estão emergindo, melhor. E é o que você falou, é o medo de contar e o que vai acontecer ao contar, o medo de ser verdadeiro, né? E é por isso que a gente sabe que a coragem é a principal das virtudes, porque sem ela a gente não sustenta as outras, né? A coragem de ser vulnerável, de se colocar vulnerável, de ser autêntico, de estar autêntico, de conectar, de abrir o coração,
ir para a vida inteiro, né? Como a Muitas gente dá pessoas não muito. sabem a etimologia da palavra coragem. Então, me conta. Coragem é cor, é coração. Agem é agir. Então, às vezes as pessoas acham que coragem é quem é forte, né? Destemido. Bom, pode ser isso também, mas em que linha, né? É quando você age com o teu coração, com a verdade do teu coração. Isso é ser corajoso, sem medo do Muitas, que vai acontecer depois. muitas vezes é a coragem de ir numa sala falar, não entendi, né? Sim. Não, será que eu fui o único? Eu realmente não entendi, né? E às vezes ninguém está entendendo. E você foi a única pessoa que teve coragem de A falar. coragem de ser autêntico, assim, alguém está entendendo isso aqui? Eu não entendi. Então, assim, o que você falou é tão profundo e engraçado que eu achei que a gente fosse chegar a isso no final da live, A porque gente já começa lá no profundo para perceber que tem mais profundidade ainda. nossa, agora eu não sei onde a gente vai chegar, mas olha que delícia essa trilha que a gente criou. Você sabe que eu estudo neurociência. Eu gosto de arranjar uma sarna para me coçar. E durante esses estudos, conversando com o Dr. Daniel Siegel, que é meu professor, ele disse o seguinte: à medida que a gente vai acumulando assuntos não resolvidos na nossa vida, muitas vezes intrauterina e vem vindo, vem vindo, vem vindo, e a gente não aprende a criar uma narrativa que dê sentido a essas experiências internas ou externas, né? A gente não sai desse lugar de incoerência, onde a gente não consegue encontrar as nossas plenas funções, nosso pleno potencial humano. Então, ao contar histórias, ao escrever um diário, ao procurar um amigo, ao caminhar e conversar, ao procurar uma terapia, ao dar um sentido às nossas experiências, sejam elas internas ou não, sejam algo que veio de fora ou algo que está se passando aqui dentro, que vão criando novas, é assim que a gente se cura, que a gente se integra e que a gente se torna o elo forte para poder ajudar o outro a fazer a mesma coisa, para ter a escuta com o outro. Então, o que você falou é tão assim, era onde eu queria chegar, que agora a gente vai ter que chegar num outro ponto juntos, porque a gente... Então, na verdade, é tudo muito simples, né? O que a gente está falando. Porque a gente tem a dimensão do profano e a dimensão do sagrado. Né? Se a gente pensa na dimensão do profano, as coisas que a gente faz no dia a dia, às vezes mesmo de forma automática, né? Que a gente nem presta atenção. E a dimensão do profano ela está ligada ao tempo do relógio, que na verdade não é o tempo real. A gente sabe que existe um outro tempo. Eu acho que todo mundo já teve essa experiência, né? De quando está completamente integrado em algo, apaixonado por algo ali, Não tem imbuído, o tempo passa diferente. Então tem alguma coisa aí que não bate completamente, né? Então, e o tempo do sagrado, a dimensão do sagrado, é onde a gente se coliga, o nosso espírito se coliga com essa matéria, que é a dimensão do profano, e dá sentido à vida. Não tem como a gente dar sentido à vida nesse lugar aqui, nesse plano desse lugar. A gente precisa se verticalizar e encontrar certas coisas, e aí você... aí as coisas começam a encaixar. Aí você começa a fazer relação com coisas da sua infância. Olha, como eu gostava disso nesse momento. Oh, e aí você começa a conectar as coisas e as pessoas que você encontrou na sua vida. Você fala, nossa, quantos mestres eu tive. Aquele meu amigo da escola foi um grande mestre para mim. Aquele cachorro que me mordeu também foi. E para você fazer essas conexões, você precisa entrar nessa dimensão do sagrado. Não tem como. E essa dimensão do sagrado, a gente tem um educador que fala, sem a arte, existem certos aspectos da humanidade que jamais seriam acessados. E eu acho que ao contemplar a natureza ou observar a arte, que é a tentativa do homem de se transcender, né? A gente encontra esse lugar e a gente se sensibiliza ao ponto de chegar nesse momento que você está falando, onde tudo começa a fazer sentido, mesmo diante do caos.
tudo faz Sim, sentido. Porque a gente passa a enxergar possibilidades onde a gente não enxergava, né? E aí, sim, porque a mente ela é muito restrita, né? E ela está ligada muito ao medo, e se restringe, e se comprime. Mas o coração é um grande Wi-Fi do universo. Ele se conecta com muitas possibilidades. E aí a gente pode ter outros caminhos, né? Que não aqueles que a gente está tão acostumado, assim. e quando a gente enxerga possibilidades, quando a gente enxerga outras maneiras de ser, existir, a gente diminui tanto a nossa limitação, a gente diminui preconceito, a gente se aproxima do outro, a gente escuta melhor o outro, a gente se coloca diante do outro como aquele que quem quer se revelar porque quer genuinamente entender a revelação do outro também. Eu quero me conectar de ser humano para ser humano, não de avatar, né, para avatar. Eu quero a sua essência e a minha essência. E respeitando e honrando as nossas diferenças. Eu não quero me fundir em você, nem você não quero te. Queremos ser distintos, mas apreciar essa diferença e honrar essa diferença para que nós possamos continuar colaborando na criação de algo que é incrível, né? Isso, E a e gente. isso que você está falando é amor. Por isso que é simples. O Por que isso que é é o assim. verdadeiro amor? Né? O amar o outro como a ti mesmo. Você não precisa ser igual ao outro, pensar igual ao outro. Isso seria horrível se todo mundo pensasse igual a você. O Uhum. grande lance é a troca. Você chegar e o outro falar uma coisa oposta ao que você acredita. E você, sinceramente, do fundo do coração, perguntar: tá, mas como é que você chegou a isso? Me explica. E nesse lugar que você realmente escuta, alguma coisa ali vai fazer algum sentido. Nem que seja para você pensar assim: realmente isso não tem nada a ver com o meu caminho. Mas é interessante, o outro escolheu outra coisa. É Tudo interessante. bem. Mas é interessante manter esse manter o interesse, né, pelas descobertas, pelo mundo, pela vida, pelo outro, é o que faz a gente ir adiante, né? Esse interesse, É essa porque, vontade. na verdade, somos um só. A gente se sente muito separado e fragmentado do outro, e por isso tem essas grandes confusões, essas guerras, tudo isso. Tem uma ideia indiana do Sutratma, que eu vi a professora Lúcia Helena Galvão, que eu amo ela, assim, ela de filosofia, né? Que ela fala sobre essa ideia que somos todos contas de um imenso colar. Cada um é uma continha e tem um fio invisível que liga todas essas contas. E essas contas todas faz parte de todo o universo. Todos os seres do universo são essas contas. E elas estão indo em direção ao seu propósito, em direção à unidade. Hum, Então, tá tudo junto. Então não adianta, se eu puxo o tapete de alguém, eu estou puxando o meu tapete. Se eu Quando estou a gente ouvindo alguém, eu estou abrindo a possibilidade para me ouvir também. É tudo uma coisa só, né? e você sabe que falando sobre isso, esse meu próprio professor, ele acabou de lançar um livro onde ele propõe do ponto de vista da ciência, tá? A gente não chegou ainda na sabedoria oriental. Na verdade, a ciência hoje está cada vez mais próxima da sabedoria oriental e da sabedoria indígena, enfim, dos grandes mestres. E que ele diz que ele propõe que desde crianças coloque o conceito de eu, nós. Eu sou tanto eu quanto nós. Eu não sou, porque sou eu e os outros, né? Eu-nos. Eu sou tanto eu quanto os outros, porque já se sabe pela ciência que à medida que a gente tem relações, né, quanto melhores as nossas relações, melhor a nossa integração neurológica. Então, o nosso cérebro fisiologicamente se transforma à medida que nós temos melhor qualidade de relações e maior a nossa capacidade de aprendizado. Quanto melhor as nossas relações, maior a nossa capacidade de aprendizado com essas Melhor relações. nossa saúde, melhor tudo. E aí a gente vê como esse mundo está louco, né? Das empresas procurarem que os funcionários tenham uma competição entre si, porque acham que assim vão vender mais, porque assim vai ser melhor.
E as pessoas estão morrendo do coração por causa disso, as pessoas estão com muita raiva interna, estão vivendo, né, muitas doenças, muitas coisas, e perde-se muitos funcionários nessas coisas. E por que não fazer o contrário? Fazer algo com fraternidade? Não Se é que essa entenderam. empresa tem um propósito bacana de trazer uma coisa boa, né? Por que não fazer com que essas pessoas possam trabalhar em conjunto, em harmonia? E isso sim é uma grande potência. Num sistema verdadeiramente compassivo, onde as ações que emergem de um sistema compassivo são ilimitadas e imprevisíveis, né? O que é a relação de duas pessoas? Imagina de um time inteiro alinhado de forma compassiva, né? Agora eu vou aproveitar que você falou, trouxe esse assunto para a empresa, a gente está falando de contação de história. O Barack Obama sempre falou que os grandes líderes são grandes contadores de história. E a gente está no movimento hoje de liderança compassiva. Isso vale para professores, isso vale para administradores, para coordenadores de equipe, que é justamente o que você acabou de falar, que ao invés de concorrer, a gente tem que aprender a colaborar. E para colaborar, a gente precisa honrar as diferenças e ter a vontade genuína de se conectar com essa pessoa, entender o que ela está falando, para que ela possa entender o que eu estou falando. Para isso, a gente tem que estar num ambiente, a gente tem que, como sociedade, criar um ambiente seguro de debate de ideias, né? Para que a gente possa exercer essa nossa capacidade de colaboração e de compaixão. E tudo. É isso. E para você chegar a isso, de ouvir o outro, você precisa se ouvir. Primeira coisa. Então, quando a pessoa fica em silêncio no quarto dela, as outras pessoas já, tá deprimida, ela tá triste. A pessoa não pode se recolher e falar, gente, não vou à festa porque eu vou meditar. Eu vou ficar aqui contemplando a natureza, o céu. Hoje não quero ir pro show. Uhum. E as pessoas normalmente escolhem muitas coisas sociais para estar com muitas pessoas e não escolhem momentos realmente que deviam ser diários. Às vezes basta 1 minuto de silêncio por dia, nada mais, mas para estar em contato com você, de perceber o seu ritmo. Então, se você tem essa escuta para o teu corpo, para os teus diversos corpos, né, o mental, o emocional, o físico, ver como é que eles se concatenam, se juntam, enfim, você se escuta e age com essa prática, você vai começar a escutar o outro também. Se você não se escuta, você fica só reativo. Só reativo. O outro vem e faz bum, você faz bum. A gente não fica ativo. A ideia é que a gente receba, acolha e depois tenha uma ação e não uma reação em relação àquilo, né? Uma resposta, né? E não uma reação, uma resposta preparada, planejada, sentida, elaborada, e não uma reação instintiva. Não, Você e quando sabe? você tá bem, quando você faz esse movimento, percebe que o outro vem, te fala um palavrão, faz uma coisa grosseira, você recebe, se você tá bem, você fala assim, nossa, o outro não tá bem, ele tá precisando de ajuda, não é Exato, comigo. Você exato. não leva aquilo de uma forma pessoal. E aí você pensa assim, e o outro tá precisando de ajuda, aí você fala, tá tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Quebra o outro, você quebrou. Não, e você Porque quer. ele tá num fenômeno louco ali, criando uma situação, e o que ele tá precisando, ele tá falando do fundo do coração dele, me escutem, eu preciso de ajuda. E você tá batendo de frente, não vai ajudar nada, né? E você sabe que, bem tocando nesse assunto da empatia e do papel do outro e do grupo para ajudar a curar aquele que está apresentando naquele momento um comportamento atípico, que é absolutamente comum e doloroso para as mães, né? Em situações desafiadoras na escola, para as professoras, etc. A falta de compreensão do grupo, que aumenta ainda mais aquela sensação de exclusão daquele indivíduo que está apresentando naquele momento um comportamento difícil, causa um aprofundamento tão grande do problema, quando o acolhimento traria uma solução tão mais rápida e com uma compreensão individual daquela pessoa tão maior. Olha,
o que que é isso que está me provocando tanto desconforto? E que bom que eu tenho essa minha rede de apoio aqui, que está me ajudando a chegar nesse lugar onde eu vou entender, eu vou encontrar, vou dar um pouco de coerência para esse caos que está aqui dentro, que está me fazendo com que eu tenha esse comportamento. Então, o papel da comunidade, o papel do grupo, que nasce desse espaço de colaboração e dessa vontade dos líderes de criarem sistemas verdadeiramente compassivos, que eu acho incrível. E nesse papel, o storytelling, a contação de história, é fundamental. Porque quando a gente coloca o líder ali, e aí eu vou entrar um pouco nas suas dicas profissionais, que obviamente que no final vai ser, gente, tem que partir do coração, que eu sei, mas quando a gente está ali com aquele líder que muitas vezes está inseguro, ou pode ser o pai, a mãe, o adulto que está ali presente naquela situação, que está inseguro, que também não está num dia bom, quando ele está diante de uma situação desafiadora como essa, como se convocar a ponto de encontrar dentro de si esse olhar compassivo e buscar nesse repertório de quem já tem essa experiência com contação de história, que para mim é uma destilação de símbolos que entram ali naquela outra mente, naquele outro coração e fazem assim, puf, e dão essas opções que a gente estava falando, essas saídas, né, para aquelas situações que a gente, desafiadoras que a gente passa. Então, como é que você acha, assim, com a sua experiência de contação de histórias, com o seu repertório absolutamente incrível de contos, histórias que realmente tocam o nosso coração, o que que você recomenda para os adultos que estão diante de situações desafiadoras, assim, com crianças? Você que já foi educador, já trabalhou em escola. Eu acho que você falou uma palavra que define tudo, que é acolhimento. Que é como eu posso acolher. É tão bonita essa palavra, acolher. Eu sempre penso num colo, assim. Porque eu só posso dar colo se eu sou mãe. Se eu sou muito pequenininho, como é que eu vou dar colo? Então, eu acho que internamente isso é, se eu sou muito imaturo, eu não consigo dar colo, porque eu vou precisar de atenção. Eu vou querer pôr o foco em mim, vou bater o pé. Então, a gente amadurece quando a gente pode acolher. Quando a gente fala, tá tudo bem, você hoje tá assim com raiva, tá tudo bem. E os grandes sábios, eles tinham um repertório muito grande de histórias e que as histórias eram muito boas, mas o importante era saber usar a história certa na hora certa. E para isso a gente, porque as histórias, como você falou, trabalham com símbolos, trabalham com arquétipos, que eles estão ligados diretamente à fonte criadora. Por isso é que são tão profundos e tão sérios, mesmo histórias simples, que você fala, opa, eu estava vendo uma história outro dia, assim que é bem simples, é de um casal que se mudou para um apartamento onde tinha um janelão, né? E aí eles sentaram para tomar um café da manhã e o vizinho era bem próximo do outro prédio, né? E aí a moça, enquanto tomava café, olhou lá para fora e viu a vizinha pendurando os lençóis no varal. E falou, meu amor, olha só como os lençóis dela estão sujos, ela não sabe lavar. Olha, se eu tivesse intimidade, eu ia lá e explicava para ela. Mas eu acho que fica chato, né? E aí passaram mais alguns dias, eles estavam lá novamente tomando café e a vizinha novamente foi estender outros lençóis. E ela falou: ai, meu amor, ai, tá demais, tá muito sujo, tá muito sujo. Ai, se eu tivesse intimidade, eu ia lá e falava com ela, mas não tem coragem, não. Mais uns dias se passaram, mesma situação, ela lá tomando café. Quando ela olha, ela diz: amor, acho que a vizinha aprendeu a lavar os lençóis. Olha lá como tá tudo limpinho hoje. E o marido falou assim: sabe o que que é, meu bem? Hoje eu acordei mais cedo e limpei os vidros da nossa janela. Ah, é maravilhosa essa história, gente. Quantas janelas precisam ser limpas, né? E eu acho que, nossa, dá para fazer uma live só sobre esse conto.
Só sobre essa Sim, história. a gente precisa ir se limpando, se purificando por dentro, né? Senão a gente fica achando que o problema é E, sempre do outro. E e, quando a gente vai se purificando, a gente olha algo fora e não se envolve com aquilo. A gente sempre, aí a gente pergunta assim, eu acho que é Platão que falou isso. A gente deixa de falar assim, como isso pode me servir? Para que isso pode me servir? Para eu dizer como eu posso servir a isso. Então eu pergunto, como será que eu posso ajudar nessa situação? Então, às vezes, numa reunião tem muito isso, né? Você deve ver isso direto com os professores. Alguém fala alguma coisa, daqui a pouco já tem uma, e fala aqui, fala ali, todo mundo já faz aquelas caras e bocas, tipo, né? Julgando outra pessoa ali, ao invés da pessoa pensar, nossa, ela tá com uma questão ali que de repente não é porque ela não está podendo dar aula naqueles horários, é uma outra coisa. O que será? Pergunta pro teu coração. Ah, já sei, ela tá com a mãe doente. De repente é isso. E de esse, repente um toquezinho naquela hora, sua mãe melhorou? De repente a pessoa desaba ali e tudo acabou, acabou o problema de horário, ela consegue organizar, porque o amor é que organiza, o amor é que une, o amor é que consegue encontrar soluções. o amor integra, Porque o oposto do amor não é o ódio. a O indiferença, oposto do amor é o medo. ou a indiferença, né? E a indiferença. E a indiferença, que é o grande mal do mundo de hoje, né? Tem uma outra É, história que eu lembrei quando você falou da indiferença, que é rapidinha, que os adoro, anciãos se pode. encontraram, os anciãos africanos se encontraram para saber qual é a pior coisa que podia acontecer a um ser humano. E aí um deles falou, é a doença. É a doença, é a doença, é a doença. Realmente, quando a gente está doente, a gente não pode fazer as mesmas coisas que a gente faz, né? Como faz sempre. Mas um deles falou assim: não, não é a doença a pior coisa, é a morte. É a morte, é a morte, é a morte. Mas aí um deles falou: não, mas existe a ressurreição, existe. É. Bom, então continuaram procurando qual é a pior coisa que podia acontecer a um ser humano e descobriram que a pior coisa que podia acontecer a um ser humano é a ignorância. E quiseram descobrir qual era o ser mais ignorante de todos. E descobriram que o ser mais ignorante de todos é aquele que não foi ao encontro do outro. E É ali que ir ele deixou de ao crescer. encontro do outro não é estar lá só fisicamente julgando internamente. Ir ao encontro do outro é se colocar no lugar do outro. É verdadeiramente querer que haja uma solução boa para a pessoa, para todos ali. É estar ligado a um bem comum. Mais do que se para mim eu vou ter que fazer um esforço maior porque eu escolhi outra coisa para outra pessoa. Você Será? sabe. É o que a gente estava falando no começo da live. É ter a coragem de se colocar inteiro e de querer genuinamente entender o que de fato acontece naquele mundo interno daquela outra pessoa. E daí é tão a importância tão fundamental da, da gente conseguir se expressar de maneira que o outro consiga entender o que ele não consegue ver, né? Então a gente tenta unir as nossas expressões, a nossa fala, os nossos sons, os nossos movimentos. A gente tenta criar uma narrativa tão precisa, o máximo possível, para que o outro de fato conheça a gente internamente e vice-versa, porque se a gente não diminuir o julgamento e aumentar a nossa capacidade de empatizar e compreender o outro e genuinamente querer encontrar soluções, a gente vai continuar nessa ilusão de que somos todos separados, de que eu sou eu, o outro é o outro, e a gente vai continuar alimentando essa segregação, seja nas famílias, seja no grupo de amigos, seja nas escolas, seja na sociedade como um todo, em que alguns se sentem superiores do que outros e passam a excluir esses outros. Você sabe que na neurociência, o local, eu sempre repito isso porque eu acho importante, o local onde nós processamos dor física, ao mesmo local onde a gente processa pertencimento, Olha, dói. O ser humano, para não sentir essa dor,
é capaz de tudo, né? Então, a gente tem que repensar totalmente essa cultura da concorrência, da competição. Poxa, é legal brincar de competir, de chegar primeiro numa brincadeira nos esportes, né? Se superar. Agora, gente, é time. Time humanidade. Time, vamos cuidar disso daqui, daquilo que nós dependemos. E vamos usar a sabedoria ancestral, a sabedoria de quem realmente tem, através desses contos tão... Aliás, Ilana, a gente tem que fazer um momento de seleção de contos com esses símbolos. Você tem um repertório incrível, porque quando a gente aproveita para compreender os valores por trás das nossas crenças, dos nossos comportamentos, que são tão maravilhosamente transmitidos através desses contos, a gente começa a se ajustar, porque quando a gente ouve o contador e a gente reconhece na dor daquela história a nossa dor, na dor, na felicidade, a nossa felicidade, no luto, o nosso luto, quando a gente se encontra, a nossa humanidade se encontra, a gente realmente se cura. E eu não estou falando isso só no sentido representativo, não, eu estou falando fisiologicamente. E a gente não sabe da nossa potência, Porque a a gente gente não ainda não conhece encontrou nossos esse lugar. dons. Agora vai ver. E porque a gente ainda não encontrou esse lugar de sociedade verdadeiramente compassiva. Agora vamos ver os pequenos grupos verdadeiramente compassivos. Outro dia eu fiz uma live sobre o caso do Muhammad Yunus, lá em Bangladesh, o banqueiro dos pobres. Eu vou repetir de novo, porque essa é muito incrível. E quando o professor de economia... Agora eu vou ficar contando história para contadora de história, gente. Olha a responsa. Olha aqui a Clau falando, os contos tradicionais trazem valores universais. Eu vou aproveitar e comentar também as meninas da SOS Educação que estão aqui com a gente, falando que conversa necessária. A gente tem que educar. O professor Muhammad Yunus é professor de economia, lá em Bangladesh, ensinando economia para os seus alunos, flexibilidade de oferta, demanda, flexibilidade de preço, elasticidade, todo mundo achando aquilo assim, né? E aí falaram, professor, lindo, mas como a gente explica o que está acontecendo ali na comunidade? Como a gente explica essas teorias, como a gente aplica essas teorias todas econômicas para o bem daquelas pessoas? Aí o professor Yunus, não é qualquer pessoa, falou, não sei, vamos lá ver. E aí eles foram. Só que quando eles chegaram lá, eles não chegaram ali com um formuláriozinho do censo. Não, eles chegaram para ouvir, para conhecer, para ouvir cada uma daquelas histórias, daquelas pessoas, porque elas, como a gente estava falando aqui, estavam falando do coração, estavam falando as verdades, estavam se sentindo honradas por serem ouvidas por alguém que verdadeiramente queria conhecer aquelas histórias. E uma vez tocados, não tinha como voltar mais atrás, porque o ser humano é assim, quando ele é tocado, quando aquela bondade é aflorada, é tocada ali, ele fala assim, nós vamos até o fim. Nós vamos fazer alguma coisa por essas pessoas. Eles voltaram para a faculdade, elaboraram um plano de microcrédito, porque eles entenderam que o valor que essas pessoas precisavam era muito pequenininho para mudar de vida. Elaboraram um plano, falaram, poxa, muito maravilhoso, vamos levar para as instituições financeiras. As instituições financeiras falaram, essas pessoas não são dignas de crédito. O que disse o Muhammad Yunus? Serão as pessoas que não são dignas de crédito ou as instituições que não são dignas das pessoas? Coração compassivo, coração que não tem limite, que enxerga oportunidade, possibilidade em tudo, porque tem entusiasmo. E aí voltaram, refizeram um plano, falaram assim, sem instituições financeiras, vamos fazer o nosso banco. Então, quando a gente se coloca, e fizeram, são centenas de milhões de pessoas atendidas, o banco os donos dos bancos são as mulheres pobres, quem toma o empréstimo são só as mulheres que antes não recebiam dinheiro em mãos, emprestaram para as analfabetas, o banco foi até elas e não elas tinham que ir até o banco. Enfim, ele fez tudo o que falaram para ele não fazer, porque ele olhou para aquela situação, junto com aquele grupo, e falou, nós vamos encontrar uma solução, porque nós fomos tocados, isso não vai ficar assim. Então, é possível um sistema, um grupo
alinhado com a sua compaixão, na sua humanidade, capaz de realizar ações, empregando e reunindo as habilidades diversas, e aí entra no tema de educação, da importância de habilidades diversas em grupos, a importância e a honra das diferenças, porque cada um contribui com um pedaço a mais de perspectiva, um pedaço a mais de conhecimento, verdadeiramente conectados e colaborando para que eles pudessem resolver. O que eles não conseguem resolver? O que nós não conseguiríamos resolver se verdadeiramente nos reuníssemos em grupos compassivos para resolver os problemas que, diga-se de passagem, nós mesmos criamos? Sim, na verdade é virar uma chave do teu propósito. Se o seu propósito é ganhar muito dinheiro, é ficar rico, é muito complicado. Se é a coisa número um da tua vida, porque você acaba pisando em um monte de gente para poder conseguir isso. Se a primeira coisa está lá no ranking número um, né? E se você fala assim, o meu propósito é trazer o bem comum, trazer a harmonia, trazer o amor, mudou tudo. Mudou Porque tudo. você pode ali estar ganhando pouco, você pode ter uma vida mais simples e ao mesmo tempo fazer outras coisas. E assim, é o que traz verdadeiramente alegria no nosso coração, é o que traz paz. Eu lembro quando eu trabalhava com os moradores em situação de rua, nossa, eu saía do lugar, eu ficava cantando com eles, e eles cantando numa devoção que eu não sabia de onde que vinha, aquela fogueira tão linda. Uma vez eu cantei para um pessoal que estava na cadeia também, a força que eles tinham ao cantar. Era uma coisa assim que eu falei, nossa, de onde que vem isso? Sim, eles estão presos aí, estão cantando dessa forma, uma fé, uma devoção, uma coisa louca, assim. Isso transforma, isso muda. E aí, quando eu saía desses lugares assim, eu falava assim, gente, alguma coisa aconteceu dentro de mim, que eu não sei o que é, mas é muito bom, porque eu não sou mais a mesma pessoa depois de viver essa experiência. E, E eu acho que é isso, quando a gente pode viver uma experiência de que você vê que tem algum lugar em você, mesmo você sendo tão pequeno, tão miserável e tão você pode levar alguma coisa ali, algum dom, alguma virtude tua e que vai fazer o outro sorrir naquele dia. Às vezes é isso, sabe? São coisas simples. Você dá um bom dia pro teu porteiro e aí ele já deu uma mudada ali. E aí todas as pessoas que estão passando ali a partir dali, ele já está passando uma coisa boa para todo mundo que está de mau humor passando ali, já passa bem com o seu trabalho. É uma grande corrente e a eu gente fui se esquece visto, disso. eu fui visto, né? É aquilo, o oposto do amor é a indiferença, gente. Se a gente enxergar, se o outro, se for visto, você sabe que a gente fez uma live aqui com um rapaz chamado Max Único, um músico, que ele descobriu a música lá na FEBEM. E ele estava contando a dificuldade, ele saiu há pouco tempo, e ele estava contando a dificuldade que ele deu para todo, o que foi a vida dele e que o trabalho que ele deu para todo mundo. A virada de chave dele aconteceu quando ele foi visto. Quando ele lá, da solitária, que ele dava trabalho mesmo, foi para a área psiquiátrica, ficava o tempo todo ali sob medicações fortíssimas para que ele não desse trabalho. E um dia ele foi lá e começou a assistir YouTube de música, começou a tirar um som, ele mostrou até pra gente, ele pegou uma sacolinha plástica, foi esticando, 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 fez umas cordinhas, usou fio dental junto, colocou um fio novo ali, uma corda nova num violãozinho que estava faltando, que estava largado ali do canto, começou a tirar um som, dali a pouco ele começou a cantar. E aí ele começou, como a gente voltou a falar, a ouvir as histórias de todos os outros presos. E começou a compor músicas com as histórias de todos os outros presos. E aí ele transformou essas músicas em louvores. E aí ele contou, o que você contou agora, que o que era aquela cadeia inteira cantando o louvor que ele tinha composto. O que foi aquilo para ele na reconstrução dele. E aí a enfermeira falou para ele assim, rapaz, você tem que sair daqui, você não é para você estar aqui não. E aí eu vou te apresentar, toca aí, eu vou te apresentar, vou mostrar, pedir para o seu doutor, o seu psiquiatra aqui, ouvir você. E ele foi lá, se preparou, e o psiquiatra falou, não, você não tem que estar aqui, você é muito talentoso, que isso? Não, vamos começar a resolver. E aí ele
enfim, foi cumprindo ali o protocolo e conseguiu sair. Hoje está sendo abraçado aí por um grande produtor musical, mas assim, ser visto, né? Sim. E na verdade ele se viu primeiro, né? Se ouviu. E pôde criar a partir dali, a partir de uma coisa simples. E aí ele pôde ouvir o outro. Aí ouviu o outro, e isso fez com que ele usasse a fonte criadora dele. E veio o dom, e veio a virtude. E todos nós, né, temos muitas possibilidades que a gente não conhece. E aí, como a gente fica com esses objetivos muito na matéria, assim, a gente vai abafando tudo isso. Ah, não, eu não posso cantar. Não, eu não posso fazer isso, não posso fazer, porque eu tenho que estudar para isso, eu tenho que fazer, eu tenho que casar, eu tenho. Tá. Será que tem? E a Eu- mente vai programando como um computador toda a programação da nossa vida. E como diz um amigo, a mente é um computador sem Wi-Fi. Ela é maravilhosa, ela tem muitos documentos, ela tem muitas coisas ali, quando, né, a gente está sem internet. Mas quando liga a internet, é um universo que vem, né? E esse universo é o coração. A mente é maravilhosa quando ela é absorvida pelo coração. O coração que tem que estar na frente. Quando eu falo de coração, não é as emoções, não é, ai, estou mergulhada nas emoções. O coração como morada da alma. A alma ancora no coração. E aí ela está à frente. E o que que é ela estar à frente? É você estar ligado nas suas intuições. É você estar observando o que está por trás do que a pessoa está falando. O que que realmente você necessita naquele momento? É aquilo? É comer aquele chocolate? Ou o que que será que está me angustiando? É se perguntar, é chegar à noite e perguntar o que que eu fiz hoje? O que que foi bom hoje? O que que não foi legal? O que que eu não quero repetir? E o que que foi? A gente não faz esse exame de consciência, esse movimento, e vai se atropelando, e vai atropelando o outro no caminho. Aí não tem como, a gente está tão sujo e tão repleto de coisas que só faltava falar, não, deixa eu tirar essa sujeira aqui, deixa eu tomar um banho, né? Só que a gente não faz, aí vai se acumulando, 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 aí encontra o outro que também tá assim, e o que vai acontecer? Que nem, a gente tem que pensar que nem duas crianças. Imagina, as duas crianças passam o dia inteiro brincando na lama, na sujeira, nananana. E aí a mãe fala, agora vocês podem dormir sem tomar banho? Como será que vai ser esse momento? Elas vão gritar e vão não sei o quê, né? Elas não vão conseguir dormir. Precisa dar uma purificada. E para isso, tem coisas simples que a gente pode fazer. Quando for tomar banho, pede para o espírito da água limpar suas emoções, seus pensamentos que não foram bons, leva tudo embora, que agora você quer ser outro a partir daquele momento, porque a gente é sempre outro. E a nossa mente também fica falando, você é o mesmo, eu quero ficar igual. É impossível. A Você gente vai sabe, se modificar, a né? gente- Ou pelo sofrimento ou pelo amor, uma das duas formas. você sabe que eu tenho um guru, enfim, que eu fui tocada por ele, desde então as coisas caem de forma diferente na minha vida, que é o Sadhguru. E ele teve uma fala recente, não sei se é recente ou não, eu vi o vídeo recentemente, em que, em resposta a algum estudante, ele falou: o intelecto, a nossa parte racional, é como se fosse um bisturi. Então ele disseca, ele separa, ele discrimina, ele classifica, ele, se você der usar o seu intelecto para analisar sua mãe, você vai fazer uma autonomia ali, uma autópsia ali na sua mãe. Se você, então o intelecto, ele tem a sua função. Se você precisa fazer uma cirurgia, você vai precisar do seu intelecto. Agora, se você quer conhecer a vida, não é só o seu intelecto que você vai usar. Você vai usar o seu intelecto para resolver certas coisas, mas absorver, entender, compreender em outro nível isso tudo, né? É diferente. É É um uma outro nível de ferramenta para você inteligência. usar É e uma não ser ferramenta. controlada por ela, né? Quando a gente escolhe, né, vai construindo a nossa identidade, o nosso bisturi ali, o nosso intelecto vai fazer de tudo para proteger essa identidade. Se a gente não tomar cuidado, não tiver esse momento interno, esse silêncio, que pensamentos são esses? E se a gente vive a vida sempre com objetivos, querendo aquele objetivo, querendo aquele objetivo, a gente está usando o quê? É o intelecto.
Porque ele vai chegar, ele tá, é o que você falou, ele quer aquilo, ele faz aquilo e todo o resto é secundário. Então eu Pois é, passo tem por uma cima, história eu, zen que é assim, que o discípulo chega para o mestre e fala, eu quero aprender com você. E o mestre fica meio assim porque já conhece esse discípulo, né? Porque ele chega falando assim, olha, eu aprendi sobre os Vedas, eu aprendi sobre isso, eu aprendi sobre aquilo, aquilo outro, e ele não para de falar e vai falando, ele, vamos tomar um chá? Enquanto ele prepara o chá, ele continua. Eu aprendi com o mestre tal coisa, eu sei sobre isso, eu sei sobre aquilo. E a água do chá fica pronta e ele começa a colocar na xícara. E o rapaz continua lá. E eu aprendi, se aprendi, eu sei muito. E a água vai caindo, caindo, caindo. Daqui a pouco começa a transbordar na xícara. E ele fala: Mestre, você não está vendo que está transbordando? Aí eu falo, sim, eu tô vendo. Essa xícara aqui tá igual a sua mente. Não tem como eu te ensinar nada se você vem com ela completamente cheia, lotada de coisas, né? Então você tem que se esvaziar para poder realmente receber. E para ter essa empatia com o outro, a gente precisa se esvaziar, mesmo que a gente saiba de muitas coisas. Né? Mesmo que a gente tenha estudado psicologia, altas terapias, fez muitas coisas na vida, na hora você é um ser humano, o outro é um ser humano, esvazia dentro para realmente poder receber. Senão, enquanto o outro está falando, você tá, mas ele faz isso, ele fez. Vai usando o bisturi, como você falou, e você não vai conseguir ajudar em nada a pessoa, porque não é nada daquilo que ela está falando o problema. É sempre uma outra coisa que está por trás daquilo que só o coração vai ouvir. a prosperidade individual tá quando a gente, é uma visão minha isso e eu queria saber sua opinião. Ela é encontrada quando a gente se coloca a serviço. Quanto melhor o nosso serviço para o todo, maior mais rápido o caminho para a nossa prosperidade. Então, se eu sou uma mãe, se eu me coloco a serviço dessa minha maternidade, se eu sou uma esposa, se eu tenho um trabalho liberal qualquer, não importa o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que me colocar a serviço. Porque é na vontade genuína de ajudar, de solucionar, de encontrar, de diminuir o sofrimento de quem quer que seja, prestando um serviço que encontre soluções, que preste soluções a alguém, porque na verdade qualquer ofício é isso, na verdade. Se você tem uma empresa de computadores, você está solucionando um problema. Se você tem uma empresa, se você tem um banco, você está solucionando um problema. Se você se coloca a serviço de algo maior do que você, e esse serviço tem valor para o outro, e você faz aquilo inteiro, aplicando o máximo das suas capacidades e habilidades, a prosperidade vem. É isso. E os maiores líderes são aqueles que servem. Né? Você Exato, vê o exemplo de Cristo, que vai lavar os pés dos discípulos. pois é. E os discípulos ficam assim, não, mestre, eu que tenho que lavar. Ele diz, não, fica aí. Porque ele sabe da importância daquilo, né? De se colocar a serviço. Dizem que o próprio Papa, né? Esse Papa de agora foi pego numa noite, todo camuflado, dando sopa para os mais pobres, senão não iam deixar ele sair assim, sozinho. Porque a alegria está aí, a felicidade está aí. E a gente vive buscando a felicidade no consumo, que é o que vendem para gente desde pequenos, né? Na mídia e tudo. Fala assim, se você tiver tal coisa, você vai ser muito feliz. E aí você compra tal da coisa e daqui a pouco já vem outro desejo, e outro desejo, e outro desejo. E não preenche esse vazio. E o vazio é preenchido quando você começa a servir. Mas para servir, você precisa buscar a humildade, mesmo que seja pequenininha naquele momento. Não tem problema, mas você faz um esforço, porque você não consegue lavar os pés do outro se você não tem humildade no coração. E a gente, quando conta história, para poder contar bem uma história, a gente precisa ser humilde, sabe? Pelo menos um pouquinho, porque é difícil, a gente tem um ego muito grandão, assim. Porque a história, ela é o tesouro e não a gente. Então a gente precisa ler com maior reverência, maior cuidado para não distorcer nada daquilo e fazer com que ela brilhe. Você desaparece e ela fica brilhando ali. Então, para isso a gente precisa servir ao conto,
servir a natureza, né? A gente está como explorador da natureza, é uma coisa louca. A gente está acabando com nossa própria casa. É como se a gente um dia quebrasse a cadeira, outro dia quebrasse o chuveiro, outro dia vai quebrando tudo. Aí tem uma hora, cadê a casa? E a gente não percebe que está fazendo isso com o planeta, né? Então, se a gente serve aos reinos da natureza, serve aos outros seres, na verdade a gente está servindo a gente mesmo. Por isso que dá alegria, por isso que dá paz. E por isso que é simples. E como é simples, a mente não entende, porque a mente não é simples, ela é complexa. Ela fala, ah, não, não é possível. Só ir no orfanato aqui e contar história para as crianças eu vou ficar bem? Ah, não acredito não. Não, eu acho que eu tenho que conseguir tal concurso, conseguir tal emprego, aí comprar o carro do ano, aí sim eu vou ser feliz. Aí sim, aí eu vou conseguir o carro, a casa, o emprego, vou chegar até a lua e a gente nunca Ou o vai que é ter. pior, quando eu me aposentar, aí sim. E aí a pessoa, uma amiga do meu marido na escola, trabalhava na escola também, eu estava prestes a aposentada e um ataque do coração. Aí você vê, a pessoa esperou tanto por esse momento para aí poder fazer alguma coisa. A gente tem que fazer agora. Eu sinto isso no meu coração. Tem uma comunidade espiritual que eu sempre vou e tal, eu faço um trabalho lá. E só que eu não estava podendo ir por causa da pandemia, por causa de carona, não sei o que, né? Eu falei assim, eu não preciso ir lá fisicamente por enquanto. Se eu sinto no meu coração que eu tenho que ir, eu vou lá sempre. Então, quando eu estiver em oração, eu vou me sentir, eu vou me imaginar lá. Se eu estiver aqui cuidando dos meus bichos, eu vou imaginar que eu estou lá também. E isso fez toda a diferença quando eu comecei a voltar aí, porque não era como se eu tivesse voltado, era como se eu estivesse sempre lá. Então, tudo que a gente sente que deve fazer, eu sinto que eu tenho que ir em Portugal, visitar aquele santuário, eu vou agora. A gente põe muita, sabe? A gente fica preso numa cadeia, numa escravidão louca. E a gente tem que começar a se abrir, quebrar tudo isso e ser feliz. Ser feliz no sentido de não de conseguir as coisas, mas de se escutar e falar, é isso que eu tenho que fazer. Então, tudo bem, não tenho dinheiro para fazer, vou fazer de outra forma, mas eu vou fazer. É claro. Ô, Ilana, e como a gente está, nossa, está quase acabando o nosso tempo, como é que você se prepara para um momento de contação? Assim, agora você contou, fez dois contos aqui super espontâneos, porque, nossa, vieram, né? Eles apareceram aqui porque tinha tudo a ver com o que a gente estava falando. Como que é para você quando você está diante assim de um público e você escolhe tem ali um repertório para contar? Como que você se prepara? Então, hoje eu me preparei para contar uma história. E eu não sabia se essa história caberia, mas eu vou contar porque eu senti no coração que eu devia trazer ela. Então, eu me preparei porque vocês estavam falando muito nas lives sobre o olhar, né? Sobre as várias possibilidades do olhar. E eu falei, eu acho que essa história tem tudo a ver. Então, eu peguei ela, vi todas as versões, todas as possibilidades que tinha, eu percebi o que mais encaixava, o que mais falava comigo. E aí, a partir dela, perceber quais são os símbolos, qual é a estrutura do conto, como é que ele começa, como é que vem depois, o que tanta. E aí, depois, é um trabalho de você. Não é decorar, porque eu não falo cada palavra do texto, mas continua essa sensação que é decor, né, de coração, é entender e aí começar a recontar ela a partir do que você leu, nesse caso, né, que eu li, e aí tornar ela o mais gostosa, da forma como se uma pedra se tornasse um seixo no rio, né? Ela está pronta, ela está lisinha para você entregar de uma forma, um buquê de flores para a plateia. E essa história eu nunca contei, eu trouxe ela aqui inédita. Ai, que Imagino que incrível! muitas pessoas conheçam, mas é uma história especial. Posso contar? Por favor, estou ansiosa. É uma história indiana de 7 sábios cegos.
E esses sábios cegos, eles eram realmente muito sábios e as pessoas iam procurá-los e eles davam conselhos excelentes. E eles eram amigos, mas tinham uma rivalidade, aquela coisa que a gente estava falando, porque eles, volta e meia, vinha uma coisa neles assim, eles queriam saber qual era o mais sábio. E numa noite, eles conversando sobre a vida, sobre as leis do universo, coisas profundíssimas, uma questão lá que eles não entraram em acordo de jeito nenhum. Aí o sétimo sábio falou assim: eu não aguento mais, sabe? Eu acho assim um absurdo essa discussão, porque nós não vemos para que a gente possa ouvir e compreender melhor as verdades do mundo. E a gente devia estar ajudando os mais necessitados. E não aqui competindo e brigando desse jeito. Olha, tchau, eu vou morar numa caverna no alto da montanha. E ele vai embora. E eles, os 6 ficam lá atônitos. E depois de alguns dias, aparece lá naquela cidade um comerciante montado num elefante imenso, né? Imenso mesmo. E esses cegos nunca tinham tocado um elefante. E nunca ninguém tinha falado para eles o que era um elefante. Então eles ficaram curiosíssimos, foram chegando perto, chegando perto, chegando perto, chegando perto. E cada um dos seus cegos tocou numa parte do elefante. Aí o primeiro sábio, ele tocou na barriga do elefante e falou: nossa, mas é um bicho forte, grandioso, e os seus músculos quase não se movimentam. Esse bicho é como uma parede. E aí o outro cego falou assim: não, não é não. Ele estava segurando na presa do animal, né? Ele falou assim: esse animal é como uma lança. É uma ferramenta de guerra isso aqui, nossa. E aí o outro, segurando a orelha do elefante, falou assim: olha só, vocês não estão entendendo nada. Ele é ondulante, esse bicho, parece uma cortina. É uma cortina ambulante, é isso mesmo. Mas o outro, que estava segurando a tromba do elefante, falou assim: eu descobri, é uma serpente. Mas não é uma serpente comum, não. É porque não tem dente. Eu estou tocando aqui, não tem dente, por isso não morde. É uma cobra macia. Ó, maravilha. Mas aí o outro cego, segurando a perna do animal, falou assim: tem nada disso, não. É uma coluna cilíndrica, forte mesmo. Nossa! E o último cego, o sexto cego, lá no rabo do animal, falando assim: vocês estão enganados, vocês não estão entendendo nada. Esse bicho é uma rocha e tem uma cordinha presa no seu corpo. É só isso, gente. É simples. É uma cordinha que eu posso até me pendurar aqui. E eles começaram a ficar assim com os ânimos inflamados. Todos começaram a falar alto, a gritar. E eu não sei como, lá da montanha, lá da caverna, o outro, o sétimo sábio, escutou e começou a descer, pediu ajuda de uma criança que estava no caminho e desceu com ele até lá para saber o que estava acontecendo. E quando ele entendeu ali pela gritaria toda, ele pediu para o menino que enxergava desenhar ali na areia o que ele estava vendo. E aí vai, desenha o elefante, né? E o sétimo sábio vai lá assim, vai tocando, vai tateando o contorno. E vai ouvindo o que eles estão falando ali. Ah, entendi. E percebe que estão todos certos e todos enganados ao mesmo tempo. E fala para o menino assim: é, meu filho, os seres humanos se comportam assim diante da verdade. Pegam uma parte, acham que é o todo, pensam que é o todo e continuam tolos. Gente, fala sério. É perfeito, são uns bilhões de cegos, né? A gente não Sim. percebeu ainda que a gente precisa diminuir a nossa cegueira ouvindo o outro, e 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 o Eu outro. sinto que somos todos pedacinhos da mesma verdade, mas somos pedacinhos, não temos a verdade completa.
O Trigueirinho falava isso, né? Que é foi um grande mestre, assim, grande instrutor, e ele dizia assim: nenhuma das religiões, nenhuma delas tem a verdade completa, justamente para que todas possam se unir um dia e perceberem Incrível. que juntas sim, cada uma num aspecto, num tipo de expressão, na verdade chegam ao mesmo lugar, mas que não tem a verdade completa. Então somos pedacinhos de um grande quebra-cabeça e a ideia é que a gente vai se unindo, cada um vai buscando realmente em essência qual é o seu lugar, para um dia a gente ver essa coisa brilhando, sabe? Esse todo assim. E eu sinto que não precisa que todos despertem, sabe? Um pequeno grupo nesse planeta que desperte a uma coisa de respeito, ao ecumenismo, ao não preconceito, à fraternidade, à compaixão, todas essas coisas que a gente está falando aqui. Um pequeno grupo é como se semeasse, sabe, um campo, e daí começa a semear. Quando você vê, o campo é muito, muito, muito maior e a gente pode colher muito mais ali. Então, que a gente não espere que o mundo inteiro mude, porque não vai. Mas um pequeno grupo, isso pode ser sim. E todas as mudanças que aconteceram no mundo aconteceram com um pequeno grupo verdadeiramente Sim. comprometido com a mudança. Então, se a gente acha que a gente é pequenininho, é sempre um pequeno grupo verdadeiramente comprometido com a mudança que faz com que todos os paradoxos sejam alterados, pudessem ter sido alterados ao longo desse tempo todo de existência da civilização humana. Ilana, você é um presente, né? Você é um Ai, o presente. presente está aqui. Ai, que alegria. Conversa Não, boa, quente. Eu gosto assim, conversa assim, que nem uma fogueira. de verdade. Vamos parar com essas mentirinhas daí, gente, dessas dancinhas bobas, desses papos supérfluos. Vamos se encontrar de verdade. E aí eu volto na recomendação dos mestres ali, honrando as diferenças. As peças do quebra-cabeça não têm que ser iguais. E não deveriam querer ser iguais. Cada uma é única, mas elas têm que verdadeiramente querer se conectar. Porque quando pelo menos parte desse quebra-cabeça tiver ali visível para mais pessoas, como a gente estava falando aqui dos pequenos grupos, gente, já vai fazer uma grande mudança. A gente vai passar a conseguir, a gente vai diminuir tanto a nossa ilusão, e com isso vai diminuir tanto o nosso sofrimento, tantas as nossas ações compulsivas que fazem com que a gente entrincheire esse nosso lugar de dificuldade. E o que muda mesmo, Tatiana, é o nosso exemplo. Não é o que a gente fala. Eu posso contar histórias lindas, mas ok, mas e aí? O que que você faz da tua vida? Como é Eu que tô, você vive? O que que você escolhe ler, ver, fazer, dançar, cantar? Quais são as suas escolhas, né? eu tô lavando as minhas janelas? Isso, Ou tô falando da roupa suja do outro, né? é isso mesmo. Ai, E que lavar lindo. todo dia. Não adianta lavar só uma vez, porque ela suja de novo. E suja de novo. Isso. E não é à toa que a gente fala nossa rotina diária de meditação, de oração, de olhar para dentro, de aquietamento. Tudo que a gente faz aqui fora, a gente tem que fazer aqui dentro também, né? Sim. Ai, você é um presente. Eu estou muito grata por essa nossa conversa e eu estou mais grata ainda que ela aconteceu assim, para que muitas pessoas se beneficiem dela, porque eu sei que normalmente são conversas mais em pequenos cantinhos, numa sala de estar, mas o fato dela ter acontecido assim, de forma aberta, vai fazer com que ela ecoe e toque muitos corações. Muito Que obrigada. assim seja. Obrigada, minha querida. Tô com medo da gente ser derrubada, vai ser tão agressivo isso. Posso fazer uma divulgação? Por favor! Então, quem puder, segue o meu perfil, Ilana Contadora de Histórias, aqui no Instagram. Toda segunda-feira tem inspirações da semana, com frases de muita gente bonita que falou coisas lindas. Tem histórias todos os domingos, sempre histórias novas, e muitas coisas bacanas. Tem o canal do YouTube também, Ilana Contadora de Histórias, você também encontra, tem muitas histórias lá. E eu vou dar uma oficina agora, no sábado, dia 3, chamada Sagrados Mistérios. Como é que a gente pode usar essa ferramenta dos contos, dos símbolos dos contos, para transformar nossa própria vida? Então, muitas coisas lindas nessa oficina, é uma oficina presencial aqui em Teresópolis. Não vai ter transmissão online? Não, essa não.
Quem sabe mais para frente eu faço. Mas estou aberta também a convites de outras cidades para eu ir e dar essa oficina. Quem sabe aí em São Paulo. Eu vou agitar essa oficina. Meu compromisso com essa comunidade aqui, eu vou agitar essa oficina. Yes! Yeah. Vamos fazer acontecer. Querida, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada Gratidão. pela audiência. Gratidão, indiquem para as pessoas depois assistirem a live, que eu sei que o horário é complicado, final de ano, etc. Mas vamos tocar o coração de quem precisa ser tocado, que basicamente são todas as pessoas. Isso. Beijo, querida. Fica Beijo, com Deus. gratidão. Gratidão.